Escatologia de A a Z. A paz do Senhor Jesus, sou pastor Diogo Ros. Prazer ter você aqui conosco para mais um documentário, para mais um conteúdo acerca da escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Hoje nós vamos falar sobre o anticristo. Eu ainda estou na letra A, porque aqui nesse quadro nós estamos apresentando temas escatológicos desde a letra A até a Z. Então perceba que tem muito assunto ainda pela frente. Caso não seja inscrito aqui no canal, por gentileza se inscreva. E também quero avisá-los que, querendo saber mais sobre escatologia, nós temos aqui na descrição deste vídeo um curso online para você estudar mais na sua casa. São mais de 15 horas de escatologia que você estará ou terá à disposição, e as informações estão na descrição deste vídeo. Muito bem, hoje vamos falar um pouco sobre o anticristo. E o que eu posso pontuar aqui de forma essencial para você? O anticristo será um indivíduo que ele surgirá durante o período tribulacional, que são aqueles 7 anos que também são chamados de tribulação, ou também chamado de 70ª semana do profeta Daniel. 7 anos de tribulação, o anticristo aparece logo depois do arrebatamento da igreja. Assim nós acreditamos, nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que o anticristo aparecerá um dia depois do rapto da igreja, ou seja, pelo menos ele está autorizado na presciência divina, na soberania divina, aparecer depois do arrebatamento. O anticristo ele é chamado com outras nomenclaturas ao longo da Bíblia. E não confundam, não se tratam de outros personagens. Refere-se apenas a outras formas de a própria Bíblia chamar em outros livros, em outros lugares da Bíblia, mas referindo-se à mesma pessoa. Por exemplo, em Daniel ele é chamado de pequeno chifre. Já no capítulo 8 de Daniel, outro texto, ele é chamado de o rei de feroz semblante ou feroz caricatura. Ele também, Daniel capítulo 9, ele é chamado de o príncipe que há de vir. Em Mateus capítulo 24, ele é chamado de o abominável da desolação. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o homem da iniquidade. Também é chamado de o filho da perdição no mesmo texto. Ainda no capítulo 2, versículo 8 de 2 Tessalonicenses, o iníquo. Apocalipse 11, a besta. Daniel 11, o homem vil. Daniel 11:36, o rei voluntarioso. E em Zacarias 11, você encontrará ele chamado por Zacarias de o pastor inútil. Muito bem, se trata da mesma pessoa. Após Cristo retornar e arrebatar a igreja, então subirá o chifre pequeno, conforme falou Daniel, e ele vai liderar uma aliança de nações, acredito eu, no Oriente Médio. Então ele subirá com esse poder, representando essas 10 nações logo após o arrebatamento da igreja. Muito bem, o anticristo ele vai tomar então o controle dessa confederação e derrubará 3 dos 10 membros, assumindo ele o poder, como a gente pode ver isso em Daniel capítulo 7 e o versículo de número 24. Apesar do anticristo ele emergir de um meio político, ele tornar-se-á
um líder também religioso, não um líder assim, um sacerdote, não, mas será um homem muito religioso. Nos meus seminários que eu dou, nas igrejas também presencial, tem no formato online, mas presencial, eu explico isso com maiores detalhes. O anticristo, ele, além de buscar a paz, ele vai travar guerras. E nesta busca, entre aspas, da paz, ele vai conseguir enganar muita gente que acharão que ele realmente seja um homem da paz, a solução para o conflito israelo-palestino, o conflito entre árabes e israelenses. Muitos vão pensar isso. O anticristo, ele vai perseguir, na metade da tribulação, ele vai perseguir os santos do período tribulacional. Vale lembrar que os santos do período tribulacional não são os crentes agora da igreja, mas se trata, sim, de alguns crentes que tornar-se-ão crentes no período tribulacional através da pregação dos 144.000, das duas testemunhas. São os rabiscos da colheita, aqueles que escaparam do arrebatamento e só se salvarão durante o período tribulacional. Então, isso aqui é tema para outro vídeo. Então, esses que crerão no Senhor Jesus durante a tribulação, eles então serão perseguidos pelo anticristo, muitos serão decapitados pela religião dele e pela perseguição que ele infligirá. E ali vai cair a máscara dele de homem de paz e se revelará como o iníquo. Segundo a palavra de Deus, na metade dos 7 anos, da segunda metade, digamos assim, do período tribulacional, ele vai reunir os exércitos que estarão aliados a ele para derrubar o Estado israelense e querer tomar a terra de Israel. Mas é nesse período que vai haver a guerra do Armagedon, a batalha do Armagedon, prevista na Bíblia, e ele quase terá êxito, se não fosse Jesus descer do céu em glória com a sua igreja e derrotá-lo. É isso que explica a Bíblia. Então, uma vez sendo derrotado pelo Senhor Jesus, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então é isso que temos sobre o anticristo. Aqui em mais ou menos 8, 9 minutos eu pude te dar uma síntese rápida deste personagem apocalíptico que surgirá depois do arrebatamento da igreja. Claro que antes do arrebatamento ele já será um político reconhecido no Oriente Médio, um homem iminente na política, mas nós não teremos certeza de quem será, porque ele só se revelará pós-arrebatamento da igreja. Deus abençoe, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os grupos e adquira nosso curso de escatologia online, ou talvez podemos ir até sua igreja e ministrar um seminário de escatologia. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.